Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional está em Apocalipse, capítulo de número 7 ao capítulo de número 9. E o tema do nosso devocional é: você consegue entender por que está passando por algo ruim? Nosso texto base está em Apocalipse 9, verso 20 ao 21, que diz: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Muito bem. Queridos, tem uma palavra aqui muito importante que eu tenho certeza que vai abençoar grandemente o seu coração. Queria que você me desse atenção em alguns minutinhos, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vejam só. Nós falamos inclusive no áudio anterior, no devocional anterior, que são abertos selos pelo Cordeiro. Amém? Cada selo possui um decreto, seja de fome, problemas econômicos, que mais? Sejam problemas como terremotos e tudo mais. Isso até mais ou menos ali o sexto selo. Quando chega logo após o sexto selo, que vai acontecer alguns eventos, logo após o sexto selo, mas ainda sem tocar, ou melhor, sem abrir o sétimo selo, nós temos no capítulo 7 a visão do povo judeu restaurado, 12 das tribos de Israel, e nós temos também uma grande multidão de todas as línguas, povos, tribos e nações, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas. E diz o texto que eles vêm lá da grande tribulação. Então perceba que não é o que estou dizendo por mim mesmo apenas, assim, simplesmente por mim. A Bíblia está deixando bem clara que os 12 mil da tribo de Israel, selados, e também os que são salvos, a igreja desse período, eles vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o que dá para nós percebermos que praticamente a igreja, ela vem da grande tribulação, ela vai ser moldada, polida, restaurada, ela vai ser aperfeiçoada na grande tribulação. Um momento de muita tensão, de muitas dores. Pois bem, após esse sexto selo, nós vamos ter o sétimo selo, e nesse sétimo selo são liberados 7 anjos, e cada anjo, que dá para perceber, cada um com uma trombeta, totalizando 7 trombetas. E a partir do sétimo selo começa uma potencialização ou uma espécie de agravamento desse período tribulacional. Podemos dizer que aqui é uma intensificação. E o que dá para perceber quando a igreja é retirada, parece que a impressão que dá é que ela é retirada, e ela está diante do trono do Cordeiro. Há uma intensificação dessa tribulação, e as pessoas que aqui estão, muitas vão morrer, mas muitas ficarão ainda vivas. Porém, o texto diz algo que nos chama bastante atenção, que essas pessoas, mesmo com tudo que elas passaram, elas não deixaram de adorar os demônios, os ídolos, e também não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então veja, esse momento do Apocalipse aqui, ele é difícil de você montar. Então, é difícil você ter uma compreensão exata de como vai acontecer os eventos. Não sei se é tão correto nós afirmarmos que os eventos do Apocalipse estão colocados de forma cronológica. A impressão que nos dá é que alguns eventos sim, outros não. Ou parece que dentro de um intervalo de acontecimento acontece várias sequências de evento. É como se esse intervalo fosse parte de um todo. Então, assim, é difícil a gente chegar e afirmar categoricamente como que vai ser a sequência dos eventos. O que dá para perceber é que no sexto selo, que são liberadas 7 trombetas e junto com os 7 anjos, a igreja ela vem do período da grande tribulação. E a partir desse sétimo selo, que são liberadas 7 trombetas e 7 anjos, passa-se a intensificar e acontecer coisas ainda mais graves. Mas isso é um detalhe que eu acho que não vem o caso a gente ficar batendo cabeça. Agora, o que a gente tem que se atentar, acredito, qual é a mensagem central destes capítulos aqui. E uma coisa nos deixa chocados, é que mesmo com tanta tribulação, com tanta luta,
luta, com terremotos, que mais? A água vai virar, né, se tornar amarga, vai mexer com o sol, a lua, as estrelas, né? Coisas assim impressionantes, coisas que nos deixam perplexas, coisas que nos deixam atônitos. Não vai mexer com os corações endurecidos pelo pecado. E esses corações nos lembram muito o coração de Faraó, que mesmo vendo grandes sinais, coisas que os homens se apegavam, os ídolos dos homens foram totalmente julgados, expostos ao ridículo e à vergonha, mas mesmo assim, diz o texto, que eles continuaram adorando a demônios, aos seus ídolos, não se arrependeram. O texto ele vai repetir no versículo 20 e no 21 a mesma ideia do arrependimento. Mesmo vendo pessoas mortas com vários flagelos, doenças, eles não se arrependeram. E no verso 20 fala, não se arrependeram das obras das suas mãos. Versículo 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Para concluir essa palavra, o que eu quero trazer para nós nesse momento? Existe uma mensagem nas Escrituras que é uma mensagem urgente de arrependimento. Eu acredito que essa mensagem de arrependimento tanto é para nós que já servimos a Deus, que é o arrependimento diário e contínuo, como também para o mundo. Aqueles que se arrependeram, eles vão estar diante do Cordeiro, vão estar diante do seu trono. Mas tem aqueles, irmãos, que infelizmente, mesmo com tantos flagelos, tantos sinais, fenômenos e situações que aconteceram, eles não irão se arrepender. Por isso eu coloquei o seguinte tema, né? Você consegue entender por que está passando por algo ruim? Porque, veja, Deus ele permite o mal. E o mal é algo que Deus permite para nos levar a uma reflexão. Então eu quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte: se nós não nos arrependermos agora com o que está acontecendo ao nosso redor e até com a gente nesse exato momento, não sei se uma grande tribulação irá, assim, fazer com que venhamos nos arrepender. Embora saibamos também que, às vezes, algumas tribulações, quando são intensificadas, levam pessoas ainda ao arrependimento. Mas também isso não é uma regra. Embora Deus aqui também está usando isso como a última cartada aqui para as pessoas se arrependerem. Mas mesmo assim, elas não vão se arrepender. Eu quero dizer para você algo. Talvez você está passando, ou eu possa estar passando por uma coisa até aparentemente simples, mas que é um problema para nós. Talvez estamos passando um problema financeiro, estamos passando um problema dentro do casamento, estamos passando um problema dentro da igreja, estamos passando um problema no trabalho, enfim, enfermidades, qualquer tipo de problema podemos estar passando. Mas aí fica a pergunta: esses problemas estão nos levando ao arrependimento? Eu estou convencido e claro como a luz do dia que as tribulações no qual nós passamos, né, e enfrentamos, elas são necessárias para nos conduzir ao arrependimento. É Deus gritando, né, no nosso ouvido, dizendo assim: e aí, não vai se arrepender não? O que eu tenho que fazer mais para que você se arrependa e você mude? Então, queridos, aqueles que escolhem se arrepender estarão diante do trono do Cordeiro, recebendo as bênçãos, recebendo a provisão, recebendo os milagres. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor abra o nosso coração para que venhamos nos arrepender todos os dias. É muito triste ler isso aqui no Apocalipse, onde tudo praticamente está se acabando com as pessoas, mas mesmo assim, elas de birra, revoltadas contra Deus, não se arrependem. E o mais curioso é que a pessoa, ela quer fazer coisas erradas e não quer colher. Não existe isso. De a pessoa fazer e não colher, né? A pessoa, o que ela planta, ela vai colher com toda certeza. E aí, pelo orgulho de não assumir as suas responsabilidades, elas se revoltam contra Deus, né? Então que Deus tenha misericórdia, que hoje o seu coração se volte para o Senhor, volte, porque ainda há tempo.